aí, fala maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, convite da Cineflix, eu trago a crítica do live action Como Treinar Seu Dragão. E meus amigos, que filme fofo, que filme lindo, que filme bem feito. Depois de Kung Fu Panda 4, a DreamWorks, ela simplesmente veio com o pé na porta com o lançamento desse live action. Todo mundo sabe aqui que Como Treinar Seu Dragão foi uma animação, mas foi uma animação que foi lançada lá em 2010. E essa animação, ela cativou muito o público e cativou tanto que esse filme deu origem a dois outros filmes, transformando esse universo aí em uma trilogia. E aí, quando a galera soube que esse primeiro filme, ele seria adaptado para um live action, o medo era grande. Foi a mesma coisa que aconteceu com Stitch, sabe? Porque ou essa adaptação ela pode ser muito boa, ou então ela pode ser uma tragédia completa. Mas meus amigos, eu posso dizer para vocês que aqui nesse live action, eles fizeram as coisas de forma incrível. Foi um acerto atrás do outro. Do CGI até a construção dos personagens, esse live action aqui é simplesmente um espetáculo. Eu acho que ele entra muito naquela história que eu falo sobre reinventar a roda, sabe? Eles tinham uma história boa, eles tinham todos os elementos importantes para poder ter um filme interessante. Eles tinham uma animação legal, eles tinham um público cativo e eles já estavam com a faca e o queijo na mão, era só executar isso de forma inteligente. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles se mantiveram fiéis à história que deu certo na animação em 2010. Então, aqui nesse live action a gente vai ter um remake. Eles vão manter todas as características que agradaram o público em 2010 e que com certeza vão agradar o público agora em 2025, pelo menos foi o meu caso. Nessa obra a gente vai acompanhar só Lúcio, que é um garoto viking e que ele não se sente meio que incluso aí dentro da sua comunidade. E aí para poder ele conseguir ser alguém nesse mundo aí, ele acaba precisando ter que matar um dragão. E aí essa chance ela acaba acontecendo quando ele acidentalmente vai capturar um dos dragões mais perigosos, que é chamado de Terror da Noite. Mas quando chega o momento definitivo, ele percebe que no final das contas, ele não é o matador. E aí vai ser a partir desse ponto aí que uma amizade muito improvável vai surgir entre o viking e um dragão, e essa amizade promete mudar os rumos tanto da história humana como da história dos dragões. E assim, né, gente, vamos combinar que fazer um remake de uma obra que é tão amada assim é muito difícil, é um desafio muito grande. Principalmente se você diz que você vai ser fiel à obra original. Você tem que ter muita coragem de bater no peito e dizer que é bom. Mas é aquela história, né, galera? Quem é bom, é bom. A DreamWorks, ela prova isso aqui porque ela consegue manter essa essência e ela consegue fazer isso muito, mas muito bem. Não é à toa que o orçamento desse filme foi de 150 milhões de reais. Sim, 150 milhões de reais, mas fica muito nítido que esses 150 milhões, eles foram investidos de uma forma inteligente. Para você atingir a perfeição, você precisa investir nela, e a DreamWorks, ela fez isso. A gente vê isso no Banguela. Eu acho que o ponto alto desse filme aqui é o Banguela. Cara, o carinho que eles tiveram, a atenção que eles tiveram em construir esse dragão foi uma coisa surreal. Desde a pele do Banguela até a forma que eles trabalharam os olhos. Eu acho que os olhos do Banguela são muito cativantes. Eles conseguiram dar essa essência pro Banguela. Banguela é super expressivo, mas se engana quem acha que nesse live action aqui, só quem vai ter essa qualidade absurda de CGI vai ser o Banguela. Não, aqui não teve miséria não, tá? A DreamWorks não contou com miséria não, afinal de contas são 150 milhões de reais. Então nesse filme aqui a gente vai ter dragão, tome dragão, tome dragão, tome dragão. A gente tem todos os dragões que a gente viu na animação de 2010, a gente vê nesse live action aqui. E sim, todos esses dragões, todos eles também têm esse mesmo cuidado, esse mesmo carinho e recebem uma qualidade de CGI impecável. E aí uma galera pode dizer assim, ah, mas CGI é fácil, e aí só ficaram no CGI. Não, o elenco desse filme também é muito, mas muito bom. Eu acho que Mason Thames, ele consegue trazer uma coisa muito bacana para esse filme, porque pra a história de Como Treinar Seu Dragão funcionar, a gente tem que ter um dragão muito bem feito, muito carismático, muito expressivo, e isso a gente tem de sobra, mas a gente também precisa ter um humano, ter o nosso protagonista humano que consiga trazer esse vínculo entre esses dois personagens. E Mason Thames, ele consegue entregar isso. Eu acho que ele consegue, na sua atuação, trazer essa jornada de herói, de evolução, que a gente vê no Soluço, né, na animação de 2010. A gente vê que esse personagem cresce. E Mason, ele consegue trazer essa evolução. Ele consegue captar a essência do Soluço de uma forma muito interessante. E mais do que isso, a forma como esse roteiro ele foi desenvolvido, a forma como a narrativa dessa história foi contada, permitiu que os outros personagens, mesmo que sejam personagens coadjuvantes, eles tivessem uma oportunidade de
mostrar o seu serviço e deixar a sua marca nessa história, sabe? Eu acho que isso fez com que essa história ela ficasse ainda mais comovente, que ela ficasse ainda mais épica e ainda mais cômica. E é óbvio que não tem como eu fazer uma crítica aqui e não falar da trilha sonora desse filme, simplesmente não tem. Meu irmão, que trilha sonora linda. É surreal. Eu não tô falando só das músicas não, tá? Eu tô falando da trilha sonora, dos sons desse filme. A forma como a sonoplastia desse filme ela foi elaborada é uma forma assim, puxa você pra dentro do filme. Não tem como você assistir esse filme e você não se sentir sobrecarregado da melhor forma possível com os seus sentidos, sabe? É o visual muito lindo, mas os sons eles potencializam tudo isso. Dos momentos cômicos até os momentos mais tensos, a gente consegue ter esse perfeito equilíbrio aí entre o CGI, as atuações e a trilha sonora. Então foi o que eu disse, é simplesmente um espetáculo. E aí por isso o Iago não teria como dar outra nota a não ser 5 almofadinhas pra esse filme, simplesmente não tem como, porque ele é um filme completo em todos os pontos que ele quer trazer pra mesa, em todos os pontos que um filme ele deve trazer à mesa. É uma história muito bem feita, com a computação gráfica muito bem utilizada, os atores também fazem o seu papel de uma forma muito interessante. Então é uma obra que desperta um lado emotivo, um lado cômico, um lado tenso. Ela consegue despertar todas essas sensações nas medidas certas de acordo com o caminhar da história. E isso é simplesmente uma experiência que quando a gente vai no cinema é exatamente isso que a gente quer. Eu garanto pra você que Como Treinar o Seu Dragão, esse live action, ele vai entregar drama, ação, comédia, romance, tudo na medida certa, de forma impecável, com visuais simplesmente fantásticos. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!